E agora a gente vai falar dela, da internet. Ela se tornou uma parte integrante na vida das pessoas. E isso inclui também as crianças e os adolescentes. Afinal, ela é usada para entretenimento, socialização e até mesmo educação. De acordo com a TIC Kids Online Brasil, 89% da população de 9 a 17 anos é usuária de internet no Brasil, o que equivale a 24,3 milhões de crianças e adolescentes conectados. Muitos são os benefícios, no entanto, o seu uso não é isento de riscos e a segurança das crianças na internet tornou-se uma preocupação significativa. Forte, né? Realmente, os dados das crianças precisam de proteção. E para a gente falar aí sobre cibersegurança, Lucas Gastaldello. É isso mesmo, seu nome? Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. É um prazerzão estar aqui. O prazer é todo nosso, cara. A gente viu esse vídeo, a gente achou ele bem forte. Muito, né, Ari? Mas ele fala muito esse vídeo, não é, Lucas? Ele explica bastante coisa, né, pra gente. Ele traz muito o que está acontecendo hoje em dia, né? É assim, há uns meses atrás a gente teve um boom da inteligência artificial. Sim. E isso gerou uma repercussão muito grande no mundo, né? E isso trouxe muito dessa coisa de você deixar a pessoa mais jovem, deixar a pessoa mais velha, conseguir usar esses dados para criar fazer uma coisas, família para a pessoa, né? Muita coisa maliciosa podendo usar para isso. Então, isso é um problema bem grande e cada vez vai começar a piorar. E a gente tem que ter consciência do que vai acontecer, né? Porque quando os pais, né, muitas vezes eles estão mostrando um pouco do dia a dia e até das crianças, é lógico que a intenção não é essa, né? De prejudicar uma família, de colocar em risco a segurança dos filhos, porque hoje em dia parece que se você não mostra, você não existe. Então tem essa coisa, né, da segurança, mas eu também preciso mostrar que eu tô ali, mas de repente eu também posso ganhar algo com isso. Exato. Como é que existe esse equilíbrio? O que eu posso entender, por exemplo, da internet, que ela é benéfica e a partir de quando que eu tenho que começar a ficar atento? Boa. Quando eu falo de criança. Quando você está falando de criança, você tem que ter um controle do que você está colocando dela da internet e de como ela usa, né? Então, você tem o jeito que você posta tudo sobre ela. Se você não deixa dentro de um círculo de pessoas que você conhece e você deixa tudo público, as pessoas vão usar isso de forma errada. Porque é público. Porque é público. Afinal de contas, está lá. Público, né? Está escrito Exato. que é público, né? Quando você deixa de uma forma privada, você pode recorrer a isso, de alguma forma. Nem sempre dá, mas tem formas que você consegue ir atrás e tentar ativar a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então você tem diversas formas que você consegue ir atrás. Só que a melhor forma é você fechar, deixar bem fechado e privado. E se você não utiliza rede social para ganhar dinheiro, ou para, sei lá, ser uma autoridade num assunto, você pode deixar aquilo ali privado e não precisar ficar expondo. Mas tem muita gente que quer e tem aquela vontade de ficar expondo a vida, a criança. E aí você tem a questão da criança, né? Você dá acesso à criança à internet, à rede social. Se você não põe um controle parental, são ferramentas que você consegue controlar o acesso dela dentro dessas redes, até de jogos, tudo que envolve internet, tudo tem uma forma de controlar. Só que aí você tem, por exemplo, você tem um joguinho online lá que a criança está jogando e você liberou para ela jogar, certo? Você liberou ali, ela está jogando, só que dentro ela tem um chat. Esse é o grande problema, entendeu? Você controlou, só que você não está monitorando que ela está conversando ou com quem ela está conversando lá dentro. Então aí vem aquela questão de você estar junto da criança no mesmo ambiente que ela está usando o tablet ou o computador. Normalmente eu recomendo que as pessoas utilizem computador, né? E não tablet, porque o tablet a criança pode ir para qualquer canto e se esconder, né? e fazer alguma coisa. O computador não, você tem um monitor ali, então ela está obrigada a ficar naquele ambiente com você. E de longe você consegue ver, de repente, o que ela está fazendo. Eu acho que essa coisa é quando a criança já está na internet, né? Sim. Mas eu acho que antes mesmo, que é o que o Lucas estava falando, é se privar, né? E hoje a gente ainda estava comentando com a Miriam, né, que é a nossa jornalista, e ela falou assim, nossa, eu fiquei pensando, às vezes eu publico algumas coisas da minha filha e o meu Insta é fechado, mas esses dias eu comecei a olhar, quem realmente me segue? Será que eu lembro de todas as pessoas? Porque às vezes a gente também tem isso, de conhecer alguém em algum momento da vida, mas isso já passou, então será que você realmente conhece todo mundo que está ali? Será que realmente é necessário colocar algo, né? Eu acho que começa um pouco com os pais mesmo, se você de repente não é uma profissão, se não é algo que você realmente precisa fazer, é observar até que ponto é interessante você colocar que seja um pezinho do seu filho.
Exato. Porque a gente não sabe como é a mente das pessoas, né? Sobrecarrega demais a criança também, não sobrecarrega, não é verdade? Porque assim, faz alguma coisa, toque alguma coisa, dance, sobrecarrega muito a criança também, isso é muito prejudicial, né? Você ativa, você prejudica a saúde mental da criança porque ela fica vendo muita coisa ali. As pessoas fazendo coisas, ela quer fazer igual. Só que nem sempre ela precisa ser igual a todo mundo, entendeu? Ela não precisa ser igual ali e fazer. Então, isso psicologicamente e até alguns estudos dizem que se a criança utiliza muito e ela não tem ela tem um problema de psicomotricidade, né? Que ela não consegue desenvolver ali algumas coisas motoras. Então você tem, além dos riscos digitais, você tem o risco físico também da criança desenvolver. Então físico, mental. Tem que controlar bem isso. Total. A gente tem um depoimento pra gente falar, né, Léo? Exatamente. Ó, vamos assistir agora o depoimento do empresário Anderson Silva, que teve seus dados violados, gente, após o seu filho usar o cartão de crédito para fazer a compra na internet. Vamos dar uma olhada. Olá, me chamo Anderson Silva, tenho um filho de 13 anos que é apaixonado por jogos de internet. Alguns dias atrás, na realidade, eu vi que ele estava tomando alguns comportamentos diferentes, coisas que aprende em jogos aí com pessoas que não é de convivência dele no dia a dia. Então, um pouco alterado, respondendo com frequência, coisa que ele não é de fazer. Então, eu expliquei para o meu filho que não pode fazer o que essas outras pessoas fazem. São pessoas que a gente não conhece, não sabe qual a índole, não sabe qual é o ensinamento dos pais com essas crianças. Então eu expliquei para ele que se ele está jogando um jogo de violência, um jogo que tem gritos, palavrões, ele não pode trazer isso para dentro de casa, que ele tem que conversar comigo, falar o que está acontecendo no jogo e eu vou instruí-lo ao que ele deve fazer ou não. Então, no dia a dia de hoje é muito complicado a gente deixar as crianças aí jogando sem saber quem está do outro lado da tela. Então eu expliquei para ele como que ele deve agir quando houver esse tipo de situação, para ele me explicar, para ele me contar. E eu vou tomar minhas devidas providências, bloqueando os jogos ou até tirando ele de alguns jogos que ele joga online, principalmente, que está do outro lado pessoas que nós não conhecemos. É possível a gente ter esse controle, né? Existe um aplicativo, por exemplo, porque de repente nem sempre os pais estão próximos, para dizer assim, ó, meu filho pode entrar nesse site, nesse não, vai aparecer uma senha para mim em algum lugar. Existe isso? Existe. É aquele caso das ferramentas de controle parental. Você consegue controlar o que ele está acessando, mas você não consegue ver o que ele está fazendo depois que ele acessa, que você deu um acesso a ele em algum joguinho, alguma coisa. Mas você consegue controlar o tempo. Então você fala, ó, você vai ficar 60 minutos ali jogando, depois disso vai bloquear. Dá pra fazer isso. O grande problema é quando entra dentro do jogo. Porque lá dentro aí você já não tem mais o que fazer. É um mundo livre, né? Você não consegue, tipo, capturar nada, por exemplo, se der alguma coisa ruim, é possível provar algo de alguma forma ou não? É possível. Aí você tem que entrar em contato com a empresa do jogo e ir atrás das providências. Mas esse é um grande problema, porque assim, além dos chats, né, de texto, você tem voz que libera. Então, a criança vai com 12, 13 anos ali, ou menos, vai estar falando com uma pessoa adulta de 30, 40 anos que está jogando o mesmo jogo que ela. E aí você tem ali uma discrepância muito grande de idade. Às vezes não tem uma má índole da outra pessoa, só que você está expondo seu filho a um adulto que tem muito mais experiência de vida, que ela não precisaria ter esse contato naquele momento, né? Lucas, queria que você falasse um pouquinho da diferença da geração Z e da geração A, né? Que é aquela geração que já nasceu com o tablet na mão. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença pra gente. A geração Z é a geração que pegou o começo da internet, né? Que é até a minha, que eu tenho 28 anos. Eu peguei ali o início, então você tinha todo o contato com brincadeiras de rua, enfim, diversas brincadeiras físicas, né? E você não tinha tanto contato com o digital. Já a criança da geração alfa, né, que é a geração A, ela tá totalmente nos tablets, e já tem TikTok, Instagram, é muito... Galinha pintadinha com 3 anos. Exato. Né? É isso aí. E eu acho que, assim, quando você consegue controlar essas crianças, dando atividades para elas, até porque, assim, você tem um bom relacionamento com a internet. A internet é muito boa para várias coisas. Só que se você conseguir deixar um pouquinho melhor o ambiente para ela, mais seguro, até instruir ela de uma forma diferente, fica legal. A geração alfa é a geração que tem contato com inteligência artificial, então é o caso até do vídeo, que é a inteligência artificial deixando a criança ali adulta e mostrando o que vai acontecer mais para frente. Então, essas crianças ela têm contato com a Alexa, com Siri, então elas ficam fazendo perguntas e recebendo respostas instantâneas
ali com uma inteligência artificial. Então, isso também tem que tomar cuidado, né? Como é que você deixa isso aberto para as crianças? Porque aí, por exemplo, o que a gente viu ali no vídeo, né? Você pode captar um áudio de uma criança. E a gente vê hoje tantos, né? Eu acho que os nossos pais já passaram por isso também. Não dessa forma, mas vai ficar cada vez mais perfeito passar os outros para trás, né? No sentido de ruim mesmo, de crueldade. De você pegar a voz de uma criança e conseguir mandar mensagem para os pais, falando, olha, mãe, tu fui sequestrada, preciso... E imagina o desespero dos pais, porque ele fala, é meu filho, é a voz do meu filho. Até você entender que aquilo é uma inteligência artificial ou que é uma forma, né, de um golpe, vai demorar muito. Existe alguma forma também, por exemplo, dos pais, a gente sabe que no WhatsApp tem como criptografar, enfim, da gente ter uma segurança também do que chega pra gente ou do que pode chegar para os filhos ou não. É muito difícil ter esse controle. Você controlar o que chega pelas ferramentas também dá. Só que se você tiver num WhatsApp, por exemplo, ele vai vir o arquivo e aí vai depender de quem está acessando baixar ou não, né? Você vai clicar... Assim, quando você está acessando navegadores ou pelo celular, você consegue bloquear o que vem. Mas quando você já está dentro do aplicativo, aí é onde você já perde um pouco do controle. Porque você consegue controlar o conteúdo, mas esse conteúdo, ele, às vezes, pode ser burlado pela pessoa que está enviando. Porque essas pessoas maliciosas, elas têm muita criatividade em burlar essas ferramentas. Mas essas ferramentas são muito boas, elas têm coisa de 90% ela vai resolver. Vai ter aqueles 10% que é a pessoa muito criativa ali que vai conseguir burlar alguma coisa. Mas isso já traz uma segurança absurda. Bom, então as crianças, por exemplo, as menorzinhas, né, que vão assistir o videozinho do desenho e tal, os pais já conseguem, esse site dá para a criança entrar, e se não, porque ele consegue receber isso, né? E agora... por exemplo, e é possível, por exemplo, eles receberam alguma coisa pelo celular? Sei lá, o filho tentou entrar em algum site que não estava permitido. Isso é possível também? Sim. Todas essas ferramentas vai te dar uma notificação. Essas ferramentas hoje? Várias, tem várias. Para tudo que você... Todas o Instagram, TikTok, eles já têm o deles, dentro deles mesmo. E tem as ferramentas que são a mais, que ela vai ficar por cima de tudo. Então, você tem o celular, você tem uma ferramenta de controle ali. Essa ferramenta fica por cima de todos os aplicativos. Então, você pode bloquear o que você quer e liberar o que você não quer. Só que você tem que estar ali, porque assim, a criança vai pedir. Você vai receber uma notificação. Aí ela vai ficar te pedindo, libera. Aí você tem que liberar para ela acessar. Então, aí também você tem que ter o seu controle, né? Eu vou liberar a tal hora, não vou liberar a tal hora. Então tem que ter o controle ali. Você tem que ficar de olho o tempo inteiro. Pois é, 100% do tempo, né, Abby? Exatamente. É impressionante, tem que ter cuidado sempre com isso, né? E é possível, desculpa, é possível denunciar, por exemplo, assim, eu vi que meu filho entrou aqui ou que tem um comportamento estranho, tô vendo pessoas aqui, é possível os pais denunciarem, isso funciona realmente? Porque a gente tem aquelas ferramentas, né, do Instagram, de sites para denunciar, isso realmente funciona? O que é efetivo para que a gente possa fazer em casa? Funciona, você denunciar um conteúdo, ele funciona muito bem, isso chama de remoção de conteúdo infrator, né? Você está infringindo alguma coisa, seja a pessoa ou seja um direito autoral. Então, funciona, só que você tem que dar um contexto muito bom. Não é só denunciar, você tem que criar um contexto, mandar um anexo, alguma coisa ali para dar uma justificativa boa. Deu essa justificativa, o conteúdo ele é bloqueado na hora, assim. Questão de horas ele é bloqueado. Boa, boa. Muito interessante, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É esclarecedor o que você falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da educação digital. O que a gente deve fazer hoje? Por exemplo, com quanto de idade o meu filho poderia usar uma internet de uma forma um pouco mais livre, assim? Na sua opinião, a partir de que idade? Assim, a partir dos 13, 14, a criança já poderia começar a utilizar ali um pouco mais livre. Antes disso, é interessante ter o controle. Mesmo depois dos 14, é legal ter o controle, mas você pode deixar um pouco mais livre. Tipo, a criança ficar no quarto dela ali com o computador, mexendo do jeito que ela quer, jogando os joguinhos do jeito que ela quer. Desde que você esteja ensinando ela e estando perto dela, até jogando com ela. Acho que isso é legal. O pai ou a mãe se juntar com a criança e jogar, entender o jogo que ela joga. Porque normalmente a criança ela gosta de um jogo muito específico e ela joga muito tempo aquele jogo. Entendeu? Então, se você aprende um pouquinho e fica perto da criança, você consegue até saber as amizades que ela tem lá dentro e tal. O que eu acho legal quando a criança é um pouco mais bem jovem, em questão de 2, 3, 4 anos, é não dar acesso ao YouTube, nem o YouTube Kids. Porque o YouTube Kids passa anúncio. E os anúncios, às vezes, não faz sentido para a criança. É usar streaming.
você escolher o filme ou a série que a criança vai assistir, o desenho, e deixar ele rolando. E isso não vai ter anúncio, então já fica um pouco menos agressivo para a criança. Porque tem para todo lado. Tem todo lado. Impressionante. Todo lado. E se a gente for pensar, as pessoas em casa vão ficar receosas, né? Eu vou viver, sei lá, num enclave social. Não é para deixar ninguém em bolha, né? Exato. Mas eu acho que essa coisa que o Lucas falou da amizade, se você tem uma amizade legal com seu filho, se você participa das ações que você está tendo ali, provavelmente ele vai te dizer, olha, hoje aconteceu uma coisa, pai, que eu não gostei. E ele vai conseguir se abrir com você de alguma forma. E olho, assim, direto, porque a gente não tem que proibir, porque a tecnologia tem os seus benefícios. Exato. A criança vai usar aplicativos para estudar, ela vai usar para pesquisa de escola. Antes a gente tinha a Barça, hoje a gente tem o Google. Então, assim, isso é necessário, faz parte da tecnologia, do mundo contemporâneo, e a gente tem que aceitar, ela não é ruim. Mas é necessário toda a atenção, porque agora está mais fácil ainda dela também ser contaminada, né? Sem dúvida nenhuma. Se proteja em todos os sentidos, né? Esses aplicativos são fáceis da gente achar pela internet, a gente consegue fazer pesquisa. Consegue. Se colocar controle parental no Google, vai aparecer diversas ferramentas. Legal. Eu tenho um Instagram que eu comecei a popular ele faz pouco tempo sobre esse conteúdo, tipo de proteção à criança online. Legal. E lá eu vou me comprometer a colocar alguns aplicativos que são os melhores assim para as pessoas usarem, para as crianças poderem ter um pouco mais de proteção ali na internet. Legal. Perfeito. Então você de casa aproveita para seguir o Lucas. E qualquer dúvida você pergunta para ele, que ele manda para você também, ó. @lucas.gastal... Fala Gastaldello? Gastaldello. Tá aparecendo para você aí na tela. O telefone é o 11 97 328 9767. Muito obrigada, Lucas. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Prazer, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Foi ótimo, né? Foi maravilhoso.